Oh Pai, Santo Deus maravilhoso, Senhor, te agradeço, Pai, por Tua presença nesse lugar, Pai. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Peço a Ti, Pai, por esse ministério, Pai, que o Senhor possa estar fluindo aqui, Pai. Venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, derrama sobre nós, Pai. Derrama a Tua unção sobre nós, Pai. Vai agindo nas áreas, Senhor, em quais temos dificuldades, Senhor. Fale conosco, Senhor, desperte algo novo na nossa geração, Deus. Oh Pai, Senhor, desperte algo novo, Senhor. Novidade, Senhor, novidade de vida, Senhor. Transforma, Pai, essa geração, transforma esse ministério, Senhor. Que nós sejamos usados, Senhor. Usados, Senhor, para salvar vidas, Pai. Usados para transformar vidas, Senhor. Usados, Senhor, como voz em meio à escuridão, ó Deus. Eu peço a Ti, Pai, por esse grupo, Pai. Peço a Ti por essa noite, Senhor. Que essa noite seja noite de transformação, Deus. Oh Deus, Espírito Santo, Pai, tenha liberdade nesse lugar, Pai, tenha liberdade com as nossas vidas, Senhor. Fale conosco, inclusive comigo, assim como o Senhor já tem falado, Deus. Abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor aí no seu lugar, só que aplauda bem forte. Aí, glória a Deus. Glória a Deus, pode se assentar já. Deus é bom, né, galera? Deus é bom ou não é bom? Ele é bom. Você é louco, teve um louvor ali, falou muito comigo. Até me exaltei um pouquinho. Bom, muito bom poder estar aqui com vocês essa noite. Nossa, a luz aqui está fortíssima. Mas muito bom poder estar falando aqui para vocês essa noite. É realmente um privilégio. Agradeço aos líderes pela oportunidade. Esses líderes aqui se dedicam muito a esse ministério, caso você não saiba. Se dedicam muito. Tem uma casa sendo reformada e 3 filhos para cuidar, sendo 2 pequenininhos. Então, olha, Deus honre a vida de vocês, viu? Vocês são muito amados por essa galera. Eles são amados ou não são, galera? Dá um rumo mais forte aí. Aí. Legal. Antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho. Quando eu estava escrevendo que eu vou ministrar essa noite, eu acabei tendo algumas lembranças da minha infância. Ô Pedro, dá para baixar um pouquinho essa luz aqui? Tá bem na minha cara, estou suando aqui já. Mas eu estava lembrando de algumas coisas da minha infância e que se remetem muito à palavra de hoje. É muito interessante lembrar disso. E o que eu vou falar acontecia com muita frequência, e ainda acontece com muita frequência, na verdade, mas uma frequência um pouquinho menor, porque eu estou aprendendo aos pouquinhos. Mas, certa vez eu estava em viagem junto com os meus pais, eu tinha lá para 11, 12 anos. Minha irmã vai entender muito o que eu vou falar aqui. E nessa viagem a gente estava num hotel, e esse hotel ele não tinha alimentação inclusa, café da manhã, essas coisas. Mas, para compensar isso, ele tinha uma mini cozinha dentro do hotel, então a gente comprava coisa no mercado e fazia lá para a gente comer e tal. Era bem diferente, mas bem legal ao mesmo tempo. E meu pai, ele sempre foi um fã absurdo de Coca Zero. Quem conhece ele sabe que ele toma Coca Zero quase todo dia. E, como de costume, ele comprou Coca Zero lá no mercado, ele comprou um engradado lá, e aí a gente colocou a Coca Zero na geladeira e beleza, tal. Só que essa Coca, ela estava num plástico um pouquinho diferente. Não era aquele plástico normal que você bota o dedo assim, faz o furo aqui no meio. Os homens sabem o que eu estou falando, fica botando o dedo assim para furar no meio do plástico. Era um plástico meio embaçado assim de tirar na mão. E aí ele vai lá, certo momento, ele fala assim: ô Mateus, pega lá uma Coquinha Zero lá para mim e tal. E eu, como um bom filho, vou lá pegar a Coquinha Zero pro pai. A hora que eu vou pegar a Coquinha Zero, eu lá com 12 anos não estava conseguindo arrancar o bendito plástico na mão. E aí eu tive a brilhante ideia de pegar um facão enorme assim, sabe aquele de churrasco? Aqueles facão enorme. Falei, vou arrancar na faca. Lorena está rindo aqui porque ela sabe o que aconteceu, ela estava lá do meu lado. Vou lá, pego o facão, a hora que eu vou tirar a Coca Zero, o esperto aqui bota a mão bem em cima assim, e pá! Corta meu dedo. Eu olho para a Lorena que estava do meu lado e falo assim: Lorena, não fala nada, não grite, fique quieta. Vai dar tudo certo. E meu dedo lá jorrando sangue no meio da cozinha.
Mini cozinha lá, toda cheia de sangue. Não deu certo. Minha mãe chegou e, obviamente, ela ficou sabendo que eu cortei meu dedo, porque estava ali do lado. E aí, quando ela viu, ela me deu 2 broncas naquele momento. Por quê? Porque quando ela me viu, eu já estava ali chorando, porque eu arranquei um baita pedaço do meu dedo. Tipo assim, estava doendo pra caramba. Não arranquei o dedo fora, mas foi um belo corte. Eu estava lá chorando, me chamando de burro na frente dela. Eu sou burro, eu sou burro. E aí ela me dá 2 broncas, obviamente, por ter pegado uma facona para cortar um plástico, né? Não fazia sentido. E a segunda bronca foi que ela falou assim para mim: Mateus, para de se chamar de burro. Você não é burro. Palavras têm poder. Palavras têm poder, Mateus. Você não é burro. Mas enfim, fim da história, deu tudo certo. Estou com o meu dedo aqui, são e salvo. E foi isso. Enfim, o tema que eu quero trazer para vocês hoje é muito em cima disso. Muito em cima desse acontecimento, do que aconteceu. E o tema que eu vim trazer para vocês é a palavra que dá vida. Interessante, gente, que esse tema Deus já havia colocado no meu coração há algum tempinho já. Ele já vem trabalhando nisso. Inclusive, um dos textos que a gente vai ler é o meu texto preferido bíblico. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês, a palavra que dá vida. Abram comigo lá em... Vamos começar por Gênesis. Abram comigo lá em Gênesis, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Vamos lá. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a mão. Muita gente. Trazem Bíblia, gente. Quem não tem Bíblia, compra uma Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pode passar para o próximo. E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Próximo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Abram comigo agora lá em João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Esses versículos são os meus favoritos da Bíblia. Eu já vou ler aqui para a gente não perder tempo. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ela estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e nele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Cara, esse versículo é o meu favorito, é imensamente maravilhoso. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a palavra da vida, literalmente. Sabe, nesses primeiros textos que a gente acabou de ler, a gente consegue ter uma percepção de Deus, da grandeza de Deus. Como Deus é maravilhoso. Aquele que tem poder sobre todas as coisas e que desde o início, com uma simples palavra, cria todas as coisas. A Bíblia, ela relata lá no livro de Gênesis que no momento da criação, Deus falava as coisas e as coisas eram criadas, surgiam. Deus disse: haja luz e houve luz. C.S. Lewis, um grande escritor, ele escreveu uma série de livros chamada As Crônicas de Nárnia. E um desses livros que ele escreveu conta a história da criação de Nárnia. E essa história da criação de Nárnia tem muitas referências bíblicas dentro dela. E dentro da criação lá de Nárnia, contava o seguinte, que o leão, um dos personagens principais lá do livro, ele estava lá no início, criando Nárnia, e conforme o leão, que ele era chamado de Aslan, para quem nunca viu os filmes, ele cantava, e a criação ela ia ocorrendo, conforme ele cantava. O que eu acho, os personagens que estavam observando o leão cantando, e as coisas surgindo do nada, eles começavam cada vez mais, conforme a criação ia ocorrendo lá, e a canção ia cantando, eles começavam cada vez mais a ficar maravilhados com a canção da criação. O que eu acho interessante nessa representação de C.S. Lewis foi que conforme os seres vivos surgiam, as coisas iam surgindo lá na criação, eles passavam a
cantar a canção da criação junto com o leão. Eles percebem que isso soa, de certa forma, como uma espécie de adoração a Deus. No princípio, lá Deus, quando cria todas as coisas, lá no Éden, quando Ele cria tudo, a Bíblia relata que tudo vivia em perfeita harmonia, e Deus falava que tudo era muito bom, tudo era bom, e Deus abençoava as coisas. Então, lá no 7º dia, Ele descansa. Com uma simples palavra, Deus, Ele cria tudo. Com uma simples palavra, Deus tem o poder para transformar tudo. Deus tem poder para curar qualquer coisa. Deus tem poder para mudar qualquer situação. Em certa ocasião, lá na Bíblia, lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, vai contar um acontecimento que ocorreu lá com Jesus e seus discípulos. Pingou uma gota aqui em mim. Jesus e seus discípulos, eles estavam no barco, e eles estavam indo em direção a uma cidade, onde lá na frente eles iam de encontro com o endemoniado gadareno. Depois lá Jesus vai libertar esse rapaz. Mas enquanto eles estavam lá no barquinho com Jesus e os 12, Jesus estava tirando uma sonequinha, dando uma dormidinha. E os 12 discípulos, eles estavam lá no barco, lá, velejando, tal, enfim, lá no mar. E aí o que acontece? Uma grande tempestade começa a cercar eles, o mar começa a ficar mais forte, os ventos começam a ficar mais bravos. E aquilo passou a deixar os discípulos com medo. E eles começaram a ficar com medo, desesperados. O barco lá de antigamente não era um barco de hoje em dia, então era um barquinho mesmo para atravessar o mar ali. E aquilo começou a desesperar um pouco os discípulos. E aí o que acontece? Eles vão lá para Jesus, e Jesus estava dormindo lá naquele cantinho dele, dentro do barco, e eles viram para Jesus e falam: Jesus, mestre, não te importas que nós morramos por conta da tempestade? Cara, você faria essa pergunta com Jesus no barco? Tipo assim, com Deus no barco? Provavelmente eu faria, sim. Porque ele está em choque. Eu tenho medo de mar aberto, tenho labirintite, provavelmente estaria tontaço, vomitando. Mas enfim, eu faria essa pergunta para Jesus também. E aí, Jesus, mestre, não te importas que morramos? Jesus, ele se levanta naquele momento e ele fala assim para o mar e para os ventos, para a tempestade: acalma-se, aquieta-se. E o mar e a tempestade se acalmam e se aquietam. E tudo sai perfeitamente como deveria ser. Jesus tem poder sobre todas as coisas. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, e na verdade nos faz refletir muito, muito, quando a gente lê sobre a criação, é o quão grande é a sua dificuldade para pensar que Deus não pode fazer nada para te ajudar. Aquele que tem poder para acalmar o mar, para dizer que a luz seja criada e a luz surge do nada, ou para curar alguém com simples palavras. Acha mesmo que a sua dificuldade ou a situação, determinada situação que você está vivendo hoje, tem algum grau de dificuldade para Deus? É tão grande para Deus que Ele não possa resolver? A verdade é que para Deus, não importa o tamanho da dificuldade que você tenha, o tamanho da situação que você esteja vivendo. Para Deus importa o quão grande é a tua fé, que Ele pode resolver tudo com uma simples palavra. Sabemos que a fé tem poder. Sabemos que a palavra tem poder. Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10 diz o seguinte: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Quem aqui nunca acordou num dia, olhou para o céu estava escuro, e pensou, ou até mesmo falou: nossa, hoje eu vou ter um dia ruim. E aí acaba tendo um dia ruim mesmo. Eu já fiz isso diversas vezes. E a segunda coisa que eu quero falar com vocês é exatamente sobre isso. É sobre palavras que amaldiçoam. Quando eu estava num processo de tirar a carta, eu tive que fazer a prova de carta 3 vezes. Relaxem, gente, eu sei dirigir.
Mas eu tive que fazer essa prova 3 vezes. Mas eu me recordo que na minha segunda tentativa, eu já estava hiper desanimado já para tirar essa carta. Porque, na verdade, eu ficava com raiva de saber dirigir e ser reprovado na bendita por bobeira sequer, por probleminhas bestas como dar seta. Cara, não fazia sentido nenhum na minha cabeça, eu ficava extremamente bravo com isso. E caso vocês me perguntem, eu não comprei a minha carta, eu tirei na raça, tá? Mas na minha segunda tentativa, eu lembro que eu acordei pela manhã ali na minha cama, tirei o cobertor, tal, estava preparado, eu sabia dirigir, já sabia a prova, já sabia o percurso, sabia que os caras lá que avaliam são chatos mesmo, mas eu estava assim confiante, falei, mano, hoje é o dia, hoje eu vou tirar a carta, hoje eu vou voltar dirigindo para casa, é isso aí. Aí eu lembro que eu abri assim a janela de casa, garoa, chuva, céu escuro. Na hora eu falei assim, reprovei. E adivinha o que aconteceu? Batata, reprovei. Reprovado com sucesso. Sabe, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós falamos. Às vezes estamos realmente desejando mal para as nossas vidas. E para a vida do nosso próximo. Coisas simples que falamos podem mudar situações. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 20 a 21, diz o seguinte: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Nós temos que ter cuidado. A própria Bíblia já nos adverte diversas vezes sobre o que falamos. Nós, como filhos de Deus, temos que ser usados não para amaldiçoar vidas, mas sim para abençoar. Sabe, eu tenho o costume de pensar da seguinte forma, e o seguinte, na verdade: o que uma pessoa fala, ou a forma que ela fala, vai dizer muito sobre a vida dela. Se alguém gosta de uma fofoca, sempre fala mal de outra pessoa para você, ou até mesmo fala com inveja, outro tipo de coisa, cara, pode ter certeza que essa pessoa não é uma boa amizade para você. Porque da mesma forma que ela vai falar de alguém, mal de alguém para você, pode ter certeza que ela vai falar mal de você para outra pessoa. Escreve, pode ter certeza. Nós que somos filhos de Deus, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós que já aceitamos Jesus, temos que tomar algumas atitudes diferentes daqueles que ainda não conhecem a Deus. Da nossa boca deve sair palavras que transformam vidas e situações. Palavras de sabedoria, palavras que curam, palavras que libertam e palavras que salvam. Jesus é nosso maior exemplo, e na Bíblia relata diversos fatos que ocorrem, onde Jesus ele nos mostra o que falar e como agir. E o último ponto que eu quero falar com vocês é exatamente sobre isso, palavras que abençoam. Abram comigo lá em Atos, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 até o 8. Está aí uma das histórias aqui da Bíblia, que eu também mais gosto. Atos capítulo 3, depois que os discípulos já tinham recebido a visita, já tinham recebido o Espírito Santo já com eles, estavam formando a igreja de Jesus, os princípios da igreja. Então, em certo momento, vai acontecer o seguinte, que a gente vai ler agora. Capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro,
mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Cara, isso que a gente acabou de ler é incrível. Eu acho incrível ver os milagres de Deus. Eu acho incrível ver o que Deus pode fazer. E sabe, gente, quando nós aceitamos Jesus, o nosso coração, e nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, se nós nos permitirmos e criarmos uma intimidade com Deus, certas coisas elas começam a surgir, como se fosse uma sementinha que você está plantando na terra, e todo dia você vai lá e vai regar, e todo dia você vai regando, até que certo dia ela se forma uma grande árvore. E com isso Deus, Ele nos abençoa com dons e fruto do Espírito Santo, que nós só podemos obter por conta do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E esse texto que nós acabamos de ler mostra o quão incrivelmente Deus pode usar a sua vida para abençoar a vida de um próximo. Sabe, muitas vezes nós passamos a pensar algumas coisas conforme a gente vai vivendo mais vida com Deus, tipo, eu não posso orar por cura pelo Nicolas, por exemplo, porque, vai que eu oro por cura por ele e esse cara não é curado. Ou, nossa, eu não posso orar eu não vou orar por reconciliação familiar. Quem sou eu para orar por reconciliação familiar? Eu sou o neto, sou o bisneto. A coisa mais importante que a gente tem que entender é que nunca é você que vai fazer. Nunca será você. Nós não somos literalmente nada sem Deus. Nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Mas por conta de Jesus, o Espírito Santo, Ele habita em nós. E Ele age através das nossas vidas. E outras vidas passam a abençoar outras vidas, porque um dia você chegou e você abençoou a vida dela. Através das palavras que você fala, através das suas atitudes. Palavras que abençoam e não palavras que amaldiçoam. O louvor já pode subir já. Sempre que formos falar algo, devemos ter muito cuidado com o que falamos, para não amaldiçoar, em vez de abençoar. Não importa quem seja, não importa o que tenha feito, não importa a situação, Deus sempre pode mudar toda a situação. Eu me recordo, hoje de manhã eu estava lendo Daniel, acho que capítulo 3 e 4, não lembro muito bem. E estava naquela história no qual o Sadraque, Mesaque e Abednego vão para a fornalha lá. E no contexto da história, é o seguinte, o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua de um dos deuses lá da Babilônia, e ele pede para que todos os governantes, todos os comandantes, toda a galera lá, assim que ouvisse uma canção, eles se ajoelhassem em frente a essa estátua e começassem a adorar. E aí, uma galera lá começou a falar assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se ajoelham em frente lá. E o rei Nabucodonosor, ele tinha falado assim, quem não se ajoelhar, eu não vou perdoar, vou lançar dentro da fornalha. E ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego para tentar convencê-los a adorar a estátua lá do Deus. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fala assim, nós não vamos se curvar a esta estátua. Nós servimos ao Deus Altíssimo. E aí, o que acontece? Eles são lançados, amarrados e lançados na fornalha. Mas antes de serem lançados na fornalha, eles falam o seguinte, e mesmo que nosso Deus, que tem poder para nos salvar dessa fornalha, não nos salve, mesmo assim, eu não vou me curvar. Eu não vou me curvar. E eles são lançados. E aí a gente já sabe a história. A Bíblia fala assim, que quando eles são lançados para a fornalha, os guardas que estavam junto com eles, levando eles até lá, eles mesmos morrem queimados. Mas eles não morrem queimados, porque havia outro com eles lá dentro da fornalha. A minha oração nessa noite, e o que eu queria passar de mensagem para vocês,
é que a nossa geração tem que ser uma geração transformadora. Tem que ser uma geração de jovens que transformam vidas. Jovens que salvam vidas. Jovens que oram por cura. Jovens que não têm medo do inimigo. Jovens que vão até os confins da terra para falar do nome de Jesus. A nossa geração tem que ser assim. Porque se a gente não for assim, não é nossos pais que vão ser. Porque eles já estão para frente. A geração deles já está passando. Mas a nossa geração está começando. E a geração dos nossos filhos tem que ser mais forte que a nossa. Tem que ser. Porque se eles não forem fortes o suficiente, como que a gente vai cumprir o que Deus pediu para a gente? Como que vidas vão para o céu se a gente não fala de Jesus? Como que a gente vai salvar vidas se a gente não fala? Como que vidas vão ser transformadas pelo amor de Deus se nós não temos coragem nem para falar? A nossa geração tem que transformar esse mundo. Tem que transformar. Tem que transformar. Para que nossos filhos se transformem ainda mais. E assim por diante. Nós não podemos ser mortos. No começo lá, quando a gente estava ministrando um louvor, eu falei assim, a gente é muito parado. A gente é muito parado. Muitas vezes a gente não adora em espírito, em verdade. A gente nem levanta a mão. Eu vejo 3 levantando a mão aqui na igreja. Dos jovens. Cara, a gente tem que adorar, velho. Adorar. Deus te deu o teu emprego. Deus te deu a tua família. Deus te deu o teu irmão. Deus te deu os seus amigos. Deus te deu a tua igreja. E Deus te deu a salvação. Você já vai para o céu, tá tudo ok. Mas e se teu amigo lá da faculdade vai para o céu? E teu chefe do trabalho vai para o céu? Se você não falar de Jesus para ele, eu sei que Deus prepara outra pessoa para falar. Mas você está perdendo a oportunidade de mudar uma vida, cara. A oportunidade de ser a diferença nesse mundo. A gente não pode perder isso. A gente não pode deixar esse tempo passar. A gente não pode deixar as coisas rolarem assim tão fácil. Deixe Deus usar vocês. Sabe aquela sementinha que eu falei? Regue aquela sementinha. Para que ela se torne uma grande árvore. E Deus use a sua vida. Eu sei que eu não sou ninguém para falar isso para vocês. Eu literalmente não sou ninguém. Ser filho e neto de pastor não muda nada na minha vida. Não muda nada. O que muda é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Isso muda todos os dias. Durante a ministração do louvor, a gente estava cantando umas músicas. E a música dizia o seguinte: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória. A minha oração é essa: que ele cresça e nós diminuamos, que ele apareça e que eu me constranja, mas que nós tenhamos sejamos fortes na palavra de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habite em nós, para que da nossa boca saiam palavras que abençoam, palavras que transformam, palavras que libertam, palavras que curam, palavras que trazem salvação de vidas. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Queria que o louvor ministrasse aquela música lá de novo. Eu queria que você tivesse um momento aí no seu lugar, com Deus mesmo. Se você quiser sentar, você senta. Se você quiser ficar de pé, você fica de pé. Se você quiser vir para frente, você vem para frente. Não importa. Mas tenha um momento com Deus. E ore a Ele, pedindo por mais. Pedindo por que a gente seja diferente. Que a gente mude. Que a gente seja agente de Deus. Amém? Enquanto eles tocam, tem um momento com Deus. Diminua.
Boa noite. Queria falar uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Vocês ouviram a palavra que o Mateus trouxe essa noite sobre as palavras terem poder. E, sabe, muitas vezes a gente acaba falando coisas do tipo: eu não sou isso, eu não sou capaz, eu não sou inteligente, eu não sou não sei o quê. Queria falar um negócio, que quando a gente fala eu não sou, tá totalmente errado. Porque Deus é o eu sou. Nessa noite eu quero convidar vocês, cada um no seu lugar, não precisa vir aqui na frente. Quero que vocês falem assim: eu sou corajoso, eu sou abençoado, eu sou capaz. E repreende as palavras que você já tinha dito uma vez. As palavras que você disse: eu não sou aquilo. Porque você é. E Deus está falando: você é. Você é curado. Você tem Deus. Você tem Deus do seu lado. Amém. Coloque sua mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, Senhor, estamos em Tua presença, Pai. Senhor, Te glorificamos, Te damos louvores por tudo que és, Pai. Porque, Senhor, Tu és santo e maravilhoso, Pai. O Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. O Senhor é digno de tudo, Pai. Digno de tudo, Senhor. Senhor, sabemos, Pai, que muitas vezes declaramos, Pai, coisas ruins. Declaramos, Senhor, maldições para nós mesmos. Pai, mas nessa noite, Pai, transforma as nossas vidas. Transforma a nossa boca. Transforma os nossos ouvidos. Transforma o nosso coração, Pai. Que nós sejamos a geração usada por Ti, Deus. Que nós sejamos a geração, Pai, que transforma vidas. Uma geração, Pai, que é usada para libertar vidas. Uma geração que é usada pelo Senhor, Senhor, para salvar vidas, Pai. Nós somos uma geração corajosa. Senhor, eu faço as palavras da minha própria irmã, as minhas. Eu sou corajoso, Senhor. Senhor, me dá coragem, Pai. Dá coragem para eles, Pai. Senhor, que eles sejam usados por Ti, Pai. Nós somos uma geração que vai transformar vidas. Nós somos uma geração que vai salvar vidas através do Senhor, Pai. Nós somos uma geração que não tem medo de orar por cura, Pai. Oh, Pai, torna-nos, Pai, uma geração abençoada, Pai, que abençoa outras vidas, Senhor. Pai, nós somos uma geração que ora por libertação, Pai, que não se corrompe pelo mal, Senhor. Nós somos uma geração, Pai, que não cai na tentação de Satanás. Satanás não tem poder sobre a nossa vida, Senhor. Nós somos libertos de toda obra do mal, Deus. E declaramos vitória, Senhor. Vitória, Pai. Mudança, Senhor. Transformação de vida, Pai. Senhor, se há alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda não conhece o Senhor, que ele venha conhecer nessa noite, Pai, e que ele já seja libertado de todo mal, Senhor. Que ele já venha conhecer o Teu amor, Senhor. Se há alguém aqui, Pai, que tem vícios, Pai, Senhor, quebra agora todo vício, Pai. Se há alguém aqui que precisa de cura, Senhor, vai trazer agora, a cura agora, Senhor. Porque o Senhor é o Deus do agora, Pai. Eu tenho fé no Senhor, Pai. O Senhor disse uma vez: haja luz, e o Senhor criou a luz do nada, Pai. O Senhor é a luz, Pai. O Senhor é a luz para as nossas trevas, Senhor. Pai, esteja conosco todos os dias, ó Deus, e venha agindo sobre as nossas vidas, Senhor, para que cada dia mais, Pai, sejamos menos de nós mesmos, Pai, mas sejamos mais de Ti, Senhor. Nós sejamos mais parecidos contigo, Pai. Coloco, Pai, e declaro, Senhor, toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor, Pai, o Deus Altíssimo, Pai, o Santo dos Santos, Pai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Pai. Toda a glória e honra a Ti, Deus, até o que o Senhor volte, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém, amém. Aplauda o Senhor aí no seu lugar, amém. Glória a Deus.